dentro da minha trajetória, o quanto eu me lapidei quanto a isso. Mas para falar sobre home office, eu chamo aqui uma líder da minha organização, uma pessoa assim que é a minha filhota, né? Minha direta, uma pessoa que eu vi começar, vi se lapidar, vi crescer e hoje é uma gigante. Uma pessoa que supera muitos desafios, mas de uma forma otimista, de uma forma, uma pessoa com um profissionalismo que de poucas pessoas eu vi com profissionalismo como ela, com uma bagagem, um conteúdo aí incrível para passar para a gente e falar um pouquinho da vivência dela, o que ela já faz, né? Que hoje é uma tendência essa questão do home office, algo que ela faz com tanta propriedade, com tanta excelência, com tanta organização. Então, para compartilhar sobre esse tema tão atual e tanto que a gente precisa, Andréia, vem falar para a gente um pouquinho sobre isso, sobre como trabalhar home office. Queremos aprender contigo. Obrigada, Roberta. Meu Deus do céu, quanta responsabilidade depois de uma edificação dessa, né? Primeiro, quero agradecer demais o convite que você me fez, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do meu trabalho, de como eu desenvolvo esse trabalho dessa forma. Muito obrigada mesmo, você está cedendo parte do teu espaço para mim. E é um privilégio estar aqui compartilhando, falando com vários líderes que eu admiro demais. Eu também sou de Blumenau, só queria fazer uma observação, então quer dizer que Blumenau vai dominar, eu acho que Genésia. Então, pessoal, preparei aqui um material que eu já ia estar passando, né? Já passaria para a minha equipe, então vou compartilhar com vocês. E eu acredito que grande parte, né, dos distribuidores da Junesc que desenvolve esse projeto de forma profissional já trabalha parte do seu tempo home office, né? A gente tem essa flexibilidade de poder escolher os lugares onde quer trabalhar e tudo mais. Agora, nós estamos vivendo um momento que somos obrigada a trabalhar dessa forma, né? Então, existem algumas mudanças que a gente precisa fazer, né, de adaptação para poder trabalhar dessa forma. Vou compartilhar aqui com vocês. Todo mundo vendo a minha tela? Certo? Então, vamos lá. Dentro desse novo momento que a gente está vivendo, normalmente, quem trabalha home office, trabalha sozinho, né? Normalmente, né, os casais, as famílias, cada um tem as suas atividades e você está em casa, né, ou onde você desenvolve esse projeto, trabalhando sozinho. E agora, nesse momento, a gente tem que compartilhar o espaço com toda a família, né? Então, o primeiro passo é fazer uma reunião realmente com filhos, marido e quem está junto na casa para alinhar, né, todos os espaços dentro de casa. Como é que vai funcionar a dinâmica dentro de casa? Definir o local, né, que cada um vai trabalhar. Se vai ficar no escritório, vai ficar na sala. Então, qual vai ser a estação de trabalho de cada um? Né? É preciso definir uma agenda da casa também, porque normalmente você já tem ou almoça fora, ou então almoça no colégio, enfim, cada um tem a sua agenda. Então, é preciso unificar essas agendas. Então, que hora vai ser as refeições? Que hora vai ser o horário de trabalho de cada um? Que hora vai ser os horários de estudo, de lazer também? Esse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, é preciso manter as rotinas, né? Senão a gente vai viver como todos os dias fossem final de semana ou como se todos os dias fossem dia de semana. Então a gente precisa definir manter as nossas rotinas e definir uma agenda comum da casa. Vestir-se, né, para o trabalho, né? Vestir-se como se você fosse realmente sair para o trabalho. Por quê? Porque mostra uma postura mais profissional para as pessoas que você vai estar falando, né, fazendo as suas conferências, e para o psicológico nosso mesmo, né? É completamente diferente. Você acorda de manhã, você toma café com a sua família, você faz uma atividade física e você vai trabalhar. Então, você toma um banho, você coloca uma roupa como se você realmente estivesse saindo para trabalhar. Isso, o seu psicológico também, ele entende isso
e ele remete às suas ações que antes você fazia até fora de casa, né? Então, é muito importante. Ajuda a manter o foco, a concentração e a seriedade daquilo que você está fazendo. Então, esse é um ponto extremamente importante. Preparar o seu local de trabalho. A partir do momento que você definiu que você vai ter uma parte no escritório para você trabalhar, deixa todos os materiais organizados, deixa o computador, carregador, carregador de celular, carregador do notebook, agenda, livro, tudo que é material que você precisa, deixa tudo no mesmo local, para que você evite sair daquele local para pegar algo que você esqueceu. Não é só por uma questão de otimizar o seu tempo, mas principalmente porque você desfoca. Você vai passar, você não está mais sozinho em casa, você vai passar, vai ver seu filho, já vai conferir se ele está estudando, vai ver seu marido, enfim, assim por diante. Então, prepare o seu local de trabalho e tenha tudo que você precisa naquele local. Saber fazer pausas é extremamente importante, né? Até nas indústrias se faz isso também. Nós em casa também precisamos fazer. Então, defina qual que é a tua necessidade de pausa. Eu vou começar a trabalhar às 9 horas da manhã e vou parar meio-dia e eu vou fazer uma pausa às 10h30, porque eu quero tomar um café, eu quero tomar um suco, eu tô fazendo zen. Se bem que agora não é hora de zen, né? Mas uma proteína dá para tomar, né? Eu vou tomar um chá, tomar uma água, enfim, né? É importante também deixar uma pausa no intervalo das apresentações online, porque a gente precisa recarregar energia, a gente acaba gastando muita energia, porque há uma necessidade maior de entrega numa reunião online. Numa reunião presencial, a pessoa está sentindo a tua energia, o teu brilho no olho ela está vendo. Numa reunião online, você precisa se esforçar um pouco mais para que ela consiga captar toda a tua emoção, né? Então, é preciso deixar uma folga entre uma reunião e outra para que você se recupere e tenha toda a disposição para uma próxima reunião também. Eu digo assim, deixa uma hora no recreio, né? Faz um recreio aí, um intervalo aí entre a metade da manhã, metade da tarde, para você dar uma descansada também. Defina isso com as pessoas da casa. Quem sabe seja um momento para fazer um lanche ou só simplesmente bater um papo, é importante. Tenha como uma opção, né, principal fazer chamadas de vídeo, né? Nas suas reuniões profissionais, tenha como a principal opção ser chamada de vídeo. Eu não sei se vocês já repararam, mas neste momento as pessoas estão muito mais abertas até a receber ligação. Elas estão com essa necessidade de falar com as pessoas. Eu estou sentindo isso muito forte. Então, a chamada de vídeo, nos momentos normais, né, na nossa rotina, ela já aproxima. Então, para quem você tem a abertura, ligue, né, tente se aproximar o máximo possível das pessoas para que elas consigam realmente se conectarem, né, com a gente. Então, as chamadas de vídeo, profissionalmente, elas têm um peso muito importante. Até, eu não sei, acredito que algumas pessoas estão acompanhando as lives que o Thiago Nigro, até o Flávio Augusto, eles fizeram essa semana passada, e um dos pontos que eles abordaram é justamente isso. Nós já vendemos os nossos produtos como nosso negócio online. E as pessoas estão aprendendo a fazer isso também online. Então, a gente já está saindo na frente, né? Então, utilizem muito essas ferramentas de videoconferência para aproximar cada vez mais das pessoas. Conexão em relação aos equipamentos que a gente precisa para poder trabalhar de forma profissional. Eu sei que muitas pessoas, mesmo aquelas que já tinham esse hábito, que já têm o equipamento, o Wi-Fi, tudo preparado para poder trabalhar dessa forma, em muitas regiões, aqui em Joinville a gente está enfrentando isso. Tem uma super... as pessoas estão usando muito mais, estão em casa muito mais. Então, automaticamente, esse serviço também está sendo adaptado, né? Então, imagina quem não tinha esse hábito. Então, tenha uma boa conexão, são as nossas ferramentas de trabalho. Ter um bom equipamento, um bom computador e ter um bom celular para poder se conectar também pelo celular e uma boa Wi-Fi para você não interromper a sua apresentação, a sua conversa. É a nossa ferramenta de trabalho hoje, né? Positividade e empatia. A gente sabe que nesse momento, quando a gente vai conversar com qualquer pessoa, é normal que as pessoas se aproximem de nós e já venha com um questionamento em relação ao momento que a gente está vivendo. É importante a gente ter empatia, né? Realmente se colocar no lugar de cada um, se envolver, realmente se interessar pelo que as pessoas estão falando
mas não deixar que isso contamine o que de fato era o foco, era o alvo da tua ligação, da tua conferência. Porque a tendência, nós precisamos, como eu falei antes, a gente precisa de uma energia muito elevada para a gente poder fazer essa conferência. Então, se você deixar que um assunto que já é extremamente pesado entre nessa conversa, para você conseguir reverter é muito mais desafiador. Então, tente transpor isso de uma maneira suave, mas não perder o foco do que era de fato, né, importante. Sempre jogar para o lado positivo, né? Sempre tentar deixar isso de lado, né? Procurar deixar de lado e já procurar falar sobre aquilo que era o foco inicial, né? Outro ponto extremamente importante, nós que trabalhamos em equipe, nós que temos equipes espalhadas em várias partes do país e até muitas pessoas do mundo, hoje é o momento de ter mais forte ainda os alinhamentos de equipe. Não importa que não seja um treinamento, né? Mas sempre nessa conexão que a gente fizer com a equipe, é o momento de fortalecer os laços. Não é somente um negócio, né? Nós temos um negócio que nos une, mas que temos um propósito muito maior. E se a gente quer realmente fortalecer para que as pessoas tenham isso muito claro e consigam superar os desafios que a gente vai enfrentar e está enfrentando, a gente precisa ter essa conexão com a equipe, saber como é que está o momento de cada um, né? Então, essa conexão online, não só nos grupos de WhatsApp, mas fazer essas hangouts são extremamente importantes para a gente poder ter a equipe cada vez mais conectada e mais alinhada com o negócio. E abra suas gavetas, né? Nós estamos sempre no automático por falta de tempo, né? A gente acaba deixando engavetados planos, atividades que a gente gostaria de ter, até mesmo livros que a gente gostaria de ler, que em momentos do cotidiano a gente não consegue colocá-los em prática porque não tem tempo. Agora também é o momento da gente colocar em prática, desengavetar alguns planos, alguns hobbies que a gente gostaria de ter. É importante para a gente sair da zona de conforto e aprender algo novo, né? No processo criativo, é muito importante a gente se conectar com coisas diferentes que não tem nada a ver na nossa área, né? Vai fazer um curso de culinária, vai ver, seja lá o que for, não importa. Para o nosso processo criativo se desenvolver ainda mais e para a nossa capacidade de adaptação também está cada vez mais fortalecida, é importante a gente trabalhar isso, não só focar numa coisa, né? Ler um livro diferente que não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado, ouvir uma música, ver um filme, enfim, né? Tente se conectar com coisas diferentes que com certeza vai agregar muito, né, na nossa profissão, né? E nós como ser humano também. E também é importante, nós precisamos, né, de um momento para não fazer nada. Nós estamos cheias de informação, o tempo todo, muitas informações, e é importante a gente ter um tempo para parar e nos conectarmos conosco mesmo e para poder também o cérebro descansar, né, o corpo descansar. Então, se você tem uma agenda bem organizada, você aumenta a sua produtividade e você tem condições de ter essas paradas também que são importantes para o nosso cérebro, para o nosso... Enfim, respeite seus horários, né? O trabalho home office, ele pode ser um grande vilão se a gente não souber colocar limites, né? Então, a gente tem que ser produtivo, né? Mas também entender que nós temos que respeitar os nossos horários. Porque aquela velha história, não é porque você faz full time que você faz mais do que muitas pessoas que fazem part time. Se você tiver uma agenda bem organizada, você pode tirar momentos do teu negócio, você pode tirar momentos da tua agenda para fazer outras coisas, né? Mas então cuida para que o teu trabalho não seja toda a tua agenda, né? Tire um momento para você também. E sem procrastinar. O trabalho home office, Roberta? O trabalho home office, ele nos permite ter uma agenda mais profissional.
ele nos permite economizar tempo, porque a gente não tem deslocamento. Então, nós temos uma economia de tempo. Otimizar o tempo, porque a gente consegue também falar com mais pessoas, né? Reduz a procrastinação, porque se você tem uma agenda bem definida, na hora que você vai sentar para fazer alguma atividade geradora de renda, você vai realmente focar naquilo que tem que ser feito, né? Então, é por isso que é importante de ter ordem, ter organização e disciplina. Ritmo, constância e automotivação. Nós precisamos aprender a nos automotivar. Nós precisamos aprender a nos automotivar, né? É claro que nesse momento que a gente vive, a gente acaba também tendo os nossos altos e baixos, e até a Roberta vai falar sobre esse assunto. Mas é importante, se a gente tem tudo muito organizado, e como até o Léo falou ontem, se a gente aprender a dar fazer um checklist à noite e colocar lá, né, todos os pontos que a gente conseguiu conquistar durante o dia, isso também faz bem para o nosso emocional e também como profissionais também. E seria isso que eu queria dar, essas dicas para vocês. Eu acho que home office é uma forma que eu encontrei, que eu busquei sempre trabalhar. Até algum diretor falou no final de semana que se nós soubermos trabalhar dessa forma, a gente vai ter a vida que a gente fala para as pessoas, né? Que é poder ter liberdade de escolher aonde trabalhar, com quem trabalhar, no horário que quiser trabalhar, mas sempre com disciplina, né? Liberdade com responsabilidade. É uma ferramenta que eu acredito que as pessoas estão conhecendo e com certeza elas vão se apaixonar, porque aumenta a nossa produtividade, aumenta a nossa qualidade de vida. E é isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Estou aqui à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Tudo certo, Betinha? Agora sim consigo ativar o som, porque eu tinha caído da reunião e aí me bloqueou de novo. Eu pedi para o Léo para liberar aqui. Legal. Maravilhosa, Andréia. Obrigada pela tua contribuição. Muito obrigada. Deixa eu tentar ficar em pé aqui. Eu faço uma gambiarra para deixar esse telefone em pé, mas agora foi. Obrigada, Déia. Você é maravilhosa como sempre, compartilhando tanto conhecimento que você tem, tanta experiência, tanto profissionalismo. Muito obrigada pela tua contribuição. Obrigada, Bom, obrigada. Obrigada. Muito orgulho de você, viu? Te amo. Obrigada. Te amo também. Beijo para todo mundo. Obrigada. Então, gente, eu vim aqui compartilhar com vocês a minha trajetória. São um fator que eu vejo e eu percebi na pele, né? O que o desequilíbrio emocional. Então, como eu tive o desequilíbrio emocional, eu vejo o quanto é importante o equilíbrio emocional para a solidez do nosso negócio, né? Eu vejo na maioria dos eventos que a gente faz, os treinamentos, onde tem hot seat, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, mas é uma dinâmica muito bacana, onde uma pessoa fica sentada e fala um desafio que ela tem dentro do negócio e várias pessoas dão a sua contribuição. E a maioria, dos 99% das pessoas tem a dificuldade na questão, é algo emocional, é algo com frustração, com motivação, enfim, são vários aspectos mais emocionais. Eu trabalhei muito forte quem conhece a minha história sabe que eu trabalhei muito forte, eu enxerguei a oportunidade. A Diana, que é uma das minhas mentoras, ela imagina, ela com aquela força toda, aquela energia toda, vamos viajar. Diana, o que eu faço? Ela coloca a rodinha nos pés, vai viajar, vai desbravar esse Brasil. Foi assim que eu fiz. Peguei minha mala e viajei, fui plantar sementes pelo Brasil, já que a gente tinha aí um pioneirismo, né? Temos ainda, porque é um bebê ainda a nossa empresa aqui no Brasil. Mas eu fui trabalhar e viajar muito. E eu, com 5 filhos, com uma estrutura familiar,
eu não tinha marido, mas tinha os meus filhos, tinha uma questão que emocional, esse vínculo que a gente tem, a gente sabe quanto é difícil, a maioria das mulheres colocam desculpa, inclusive, nos seus filhos, dizendo que não consegue fazer por conta de filho, e eu falei com a minha família, conversei com eles, pedi o suporte e fui viajar. Mas eu não tinha, eu fui sempre uma pessoa muito explosiva, muito impulsiva, muito intensa. Eu também, da mesma forma que eu me expandia, da mesma forma eu caía. E quando eu caía e dava com a cara no chão, me esborrachava, porque eu não tinha o controle emocional. Eu não conseguia manter o equilíbrio em mim, observar e me observar. E chegou alguns momentos da minha empresa, o Marcos Clemente, ele sempre fala para mim: Roberta, você ainda não é diamante por conta do seu emocional. E hoje eu vejo que realmente, assim, eu trabalhei muito, mas muitas pessoas saíram da minha organização porque eu não tinha esse equilíbrio. E não adianta, a ponta do iceberg somos nós. A ponta, quem está ali na linha de frente, somos nós. Nossa equipe é da gente para baixo e a gente lidera pelo exemplo. É o exemplo que arrasta. Então, como que eu queria que a minha equipe fosse sólida e tivesse uma curva de crescimento se eu era totalmente instável? Eu era totalmente instável. Eu só vejo Andréia assim, porque é verdade, né, Déia? Um dia eu estava bem, outro dia eu estava mal. E isso eu me boicotava, porque não adianta a gente ser muito bom, a gente desenvolver habilidades se a gente não tem uma mentalidade forte, um emocional forte. Se a gente não consegue se autoavaliar, se autocriticar muitas vezes e olhar para nosso próprio umbigo, é muito mais fácil e confortável a gente colocar o culpado fora. É muito mais fácil e confortável eu falar que a culpa é do upline. É muito mais fácil e confortável dizer que eu não tenho transbordo. É muito fácil e confortável colocar a culpa nos outros. Agora, faxinar o próprio umbigo é muito mais difícil. Olhar para dentro e falar que eu não tenho o crescimento que eu sei que eu mereço, porque eu ainda não desenvolvi uma mentalidade forte, muitas vezes, e um controle emocional. E foi por isso que eu cheguei na diretoria, sim, por conta de que eu trabalhei muito, viajei, trabalhei, fiz muito, era muita atividade. Mas para aquilo que eu trabalhei, eu já podia estar muito mais alto. Todo mundo me diz isso. Mas eu não tinha o meu emocional forte. Eu muitas vezes culpava o outro, me comparava com o outro. Quantas vezes a gente se compara? Eu me comparava muito com a Di. Nossa, por que ela cresce? Ela vai botando... Nananana. Lógico, ela tinha mais know-how e mais tempo de negócio, mas ela também, ela tinha um emocional forte, ela tinha uma mentalidade forte, um equilíbrio nela mesma. Ela é um exemplo para mim nisso, de resiliência e de que ela, quando mais o negócio apertava, mais eu paralisava. Eu caía, eu ficava na dúvida, e quando a gente fica na dúvida, a nossa equipe fica na dúvida. Então, gente, é isso. O que eu quero compartilhar com vocês tenha uma mentalidade forte, tenha um emocional forte, pare de culpar os outros e comece a fazer uma reavaliação hoje do seu negócio. Mas para fazer do seu negócio, você tem que fazer para você mesma, dentro de você. E quando eu bati o meu título de Rubi, eu já estava à beira de um colapso. Eu estava realmente, até a Daphne, eu saía de grupo, eu era daquelas que saía de grupo, eu pirava mesmo, agora eu vou sair, isso não serve para mim, isso não é para mim. E quantas pessoas a gente escuta e vê na organização que fazem isso, não é mesmo? Será que não é você também que está fazendo isso inconscientemente? Porque as coisas acontecem da forma que a gente vibra, a gente atrai essas experiências e a gente cria uma avalanche atrás de nós. Então, muitas vezes eu via pessoas agindo e eu não conseguia enxergar que elas estavam replicando o meu próprio comportamento. E eu perdi, com esse meu jeito, muitas pessoas muito boas na minha organização. Então, assim,
Porque por vários fatores. Primeiro, que eu não respeitei a minha própria essência. O que você é único? Para de se comparar com o outro. Eu me comparava demais com o crescimento da fulana, cresceu mais que eu, a ciclana, ai, mas eu já devia, eu trabalho muito e não sou, né, não, eu merecia estar lá na frente. Para de reclamar, eslamuriar e começa a fazer. Seja você um diamante antes de teu PIN. Teu PIN vai refletir o processo de lapidação dentro de você, né? Porque é isso que acontece. Começa a conectar com a sua própria essência. Olha para dentro de você e vê o que você é único. Qual é o teu diferencial? Quem é você na realidade? Mas real, é muito bom modelar. É saudável modelar. É saudável você espelhar em alguém, mas nunca perca a sua própria essência. Quem é você dentro das suas próprias limitações, dentro das suas próprias fragilidades e começa a trabalhar nelas. Começa a potencializar as tuas fortalezas, mas começa a fortalecer as tuas fragilidades também. E eu vi que eu cheguei ao título de Rubi entre trancos e barrancos, porque foi de uma forma que eu estava sempre, uma hora eu estava em cima, outra hora eu estava embaixo, por conta dessa desestabilidade que eu tinha emocional, o meu negócio refletia isso, refletia também essa desestabilidade, porque a minha equipe sentia isso. Muitas vezes a minha equipe não sabia o que vai ser da Roberta agora ela está muito bem, daqui a pouco ela não está. E aí eu superaqueci o meu motor, né? Eu não olhei para mim e quando eu vi, eu estava totalmente em colapso. Eu bati o Rubi por conta da minha equipe maravilhosa, que estava junto comigo e valorizava, porque uma coisa eu ensinei, apesar de eu ter essa desestabilidade emocional, eu sempre fui grato. Eu sempre fui grata às pessoas que tiveram ali para mim. Eu sempre ensinei a minha equipe a ser grata com as pessoas. Eu sempre fui grata ao meu upline, a minha linha ascendente. O Tom, eu reclamava, sim, que eu não tinha transbordo, mas não por conta deles. Eu reclamava da minha posição, eu reclamava para mim mesma, mas jamais com falta de gratidão. A gratidão sempre me moveu e foi essa gratidão que moveu a minha equipe para poder a gente atingir esse Rubi, título de Rubi. Mas aí eu entrei num colapso. Eu entrei em um colapso e eu comecei a reavaliar o meu negócio. Por que eu levei tanto tempo para bater aquele Rubi? Por que foi tão sofrido? Por que a gente teve que levantar 67 ciclos num dia junto com a equipe para poder chegar? Se podia ter sido mais suave. Eu comecei a avaliar o porquê de tudo isso. E eu já estava num processo, eu faço um processo quântico de autoconhecimento, cada um busca a sua ferramenta, né, que é importante dentro de você, dentro do seu coração. É importante olhar para dentro, porque a resposta não está fora, está dentro. O caminho é para dentro. E eu entrei nesse processo e comecei realmente a me auto-observar. E eu vi o quanto eu me boicotei, o quanto podia ter sido mais fácil, o quanto eu podia ter sido mais sólido, o quanto eu não precisava ter perdido pessoas tão maravilhosas que tinham passado na minha organização por conta da minha desestabilidade. Então, mais uma coisa, eu sempre tive credibilidade. Eu sempre fui uma pessoa que, apesar da desestabilidade emocional comigo, eu sempre tive disposta a ajudar a todos. Eu sempre fui aquela mão aberta a estender. E sempre fui muito querida. Só que muito querida não adianta, porque o carisma ele te faz passar a porta, mas a credibilidade é que faz você ficar, né? E com essa desestabilidade, eu também, muitas vezes, acabei perdendo, é antagônico, mas acabei perdendo credibilidade porque as pessoas se espelham em você. Então, se você não está equilibrada, você acaba perdendo pessoas quanto a isso. E aí eu parei para olhar para mim, olhei, fiz esse processo, comecei a refletir, parei para cuidar do meu emocional, cuidar de mim, resgatar os meus valores, quem era a Roberta, não
ser uma cópia nem da Di, nem da Daphne, nem da Sabrina, nem da Andressa, enfim, das pessoas que me inspiram, né? Eu comecei a ver que elas podiam sim me inspirar, mas que eu não podia perder o meu valor como pessoa, quem eu realmente era, quem eu realmente, quais as fragilidades da Roberta, e comecei a trabalhar nessas fragilidades para que virassem minhas fortalezas. Porque para mim não era fácil eu admitir, porque o ego não permite que a gente admita que a gente é instável, que a gente está em colapso. Não, a gente quer sempre aparentar aquela pessoa forte. Mas, gente, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos com essência, coração, com fragilidades. Então, entenda como você trabalha, fala com o seu upline, converse com ele, converse com as pessoas da equipe, mas trabalhem com você, com o seu emocional, para que você mantenha em equilíbrio. E aí, no ano passado, eu dei essa pausa, muita gente não me viu aí, achou que eu tinha até desistido do negócio, mas eu vi que para meu negócio ser sólido e perdurar, porque para mim, Juness não é para fazer 2, 3 ou 5 anos, para mim, Juness é um processo de vida, é algo que a gente constrói ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. Afinal, a gente nunca está confortável num título, a gente sempre quer mais e mais, não por conta de... É porque o título, ele só vai refletir quantas vidas você impactou. Porque, como eu falo sempre quando eu falo meus depoimentos, e para mim, a Juness, ela me deu... Quando eu peguei no microfone e falei sobre a Juness a primeira vez, eu me senti colocando a capa da Mulher Maravilha, a capa onde eu tenho uma ferramenta para realmente fazer um mundo melhor. Então não é para desistir. Eu dei uma pausa, aquilo que a Andrea falou que é bom fazer um recreio de vez em quando, às vezes é bom você fazer uma pausa para refletir. Claro que eu já tinha um resultado financeiro, um resultado que eu permiti fazer uma pausa maior, porque o meu colapso era muito grande, eu superaqueci o meu motor, né? Eu não enxerguei isso quando eu precisei enxergar para poder fazer a correção, e quando eu vi, eu estava numa beira de um ataque de nervos, realmente. Então, eu tive que fazer aí, eu me ausentei muito da minha família, eu tive alguns problemas familiares, então tive que dar o corpo pede, a família pede, tudo pede, né? Para que a gente passe essa reconexão. Mas é você que está, às vezes, né? Tá, lógico, numa corrida, que não dá para fazer uma pausa muito grande, porque a gente sabe que o sucesso ama velocidade e que muitas vezes você está lá com o avião na pista, mas é importante você olhar para dentro e sempre se reavaliar e fortalecer o seu emocional. Dar essa pausa para olhar para você mesmo. Como está a sua conexão com Deus? Como está a conexão com a tua família? Como está a conexão com você mesmo? Isso é imprescindível para a solidez do teu negócio. E quando eu me corrigi, eu falei para minha equipe, eu falei, Andréia, Pepe, todos, eu falei, calma aí, deixa eu me cuidar que eu volto. E eu volto mais forte do que nunca. E agora, ressurgindo de fênix, né? Porque é isso que a gente faz, a gente volta das cinzas, porque muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo, dar essa pausa, olhar para dentro, a gente fortalece. E hoje eu vejo como o meu negócio está crescendo, mas crescendo de uma forma leve, de uma forma suave, de uma forma assim, sabe quando você está assim ao céu de brigadeiro, você está lá né, voando com o meu avião ali em céu de brigadeiro, sabe aquele dia maravilhoso, você está aquele mar lisinho, navegando por aquele oceano azul. A gente tem uma oportunidade de navegar nesse oceano azul. Mas a gente tem que estar pilotando o nosso negócio, mas a gente tem que estar bem para poder pilotar. Porque muitas vezes vem uma tempestade, muitas vezes vem como é o que está acontecendo agora no nosso planeta. A Roberta de 2 anos atrás, estaria no pavor, nesse pânico, nessa mentalidade do medo, porque eu tinha isso. Então, hoje, eu consigo ter o equilíbrio emocional para poder estar à frente do meu barco e ajudar e ser uma boa capitã para poder
ser exemplo para o meu time, né? Porque quando você está bem, o teu time vai bem. É a mesma coisa que a sua família. É o reflexo, é a mesma coisa que a gente fala. Quando você quer que o teu time corra, você tem que voar. Porque se você está caminhando, o teu time está, quase parando. Porque o teu time, ele é reflexo de você um pouco mais lento. Porque você tem que ser ali a ponta, você tem que ser o piloto do teu avião, você tem que ser o capitão do teu barco. Nós temos agora uma grande oportunidade para levar ao mundo a nossa ferramenta. Como está o teu mental, o teu emocional passando esse momento? Como você está conduzindo? Você está levando pânico? Você está disseminando coisas ruins? Ou você está realmente numa oportunidade, enxergando que é uma grande oportunidade, que, lógico, não esquecendo do que está acontecendo aí fora. Eu tenho meu pai mais velho, eu tenho familiares, eu tenho filhos, eu tenho crianças. É óbvio que a gente fica com receio, é óbvio que a gente fica com medo, né? Não é que é se alienar do que está lá fora, mas sim ter equilíbrio em mim para poder conduzir o meu barco e saber que vai ficar tudo bem. E saber que dentro daquilo que eu posso fazer, eu estou forte, eu estou firme. E hoje eu vejo hoje sim eu posso dizer que eu estou preparada para os próximos títulos. Hoje eu posso dizer para o meu time que eles têm uma capitã e um piloto aí forte para poder estar na linha de frente, para poder auxiliar eles. Hoje a gente está fazendo lives todos os dias sobre empreendedorismo, cada uma das meninas está falando, levando informação para as pessoas de uma forma coerente, mas para que eu possa me expressar com coerência, para que eu possa passar essa tranquilidade para o meu time, eu primeiro tenho que estar em coerência, eu primeiro tenho que estar tranquila, eu primeiro tenho que estar em equilíbrio em mim. Né? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, é falar justamente dessa experiência minha, o quanto essa mentalidade forte e esse equilíbrio emocional forte é importante para que você possa passar tudo, as objeções para o teu prospecto, para o teu time, para que você possa realmente ter humildade, porque só também uma pessoa equilibrada emocionalmente pode ter humildade para aceitar críticas, sem ficar dodói, né? Porque eu vejo muita gente que reage porque o nosso ego, ele é reativo, ele está sempre, parece um pitbull, né? O ego pitbull, que está sempre reagindo, sempre achando que alguém está te criticando, sempre achando que alguém está te comparando. Então, isso não é uma liderança sólida, uma liderança correta, é aquela que estimula uma competitividade desleal, não é. Existe sim uma união. Nós todos temos algo para aprender, algo para ensinar. Cada um bom CEO, ele não é o que mais sabe de finanças, ele não é o que mais sabe ele não é o melhor, mas ele sabe pegar os melhores de finança, o melhor de jurídico, é o melhor de contabilidade, o melhor de produtos, o melhor de logística, e aí ele sabe orquestrar o nosso líder, nós líderes de marketing de relacionamento, orquestramos pessoas. Essa é a liderança. Liderança, John Maxwell já disse, leaders are readers. Líderes são leitores. Como você está lendo o seu time? E as pessoas são reflexos de como a gente está por dentro. Tudo é energia. Na verdade, as pessoas são espelhos para que a gente possa ver como a gente está por dentro. E se a gente está por dentro, está equilibrado e está bem, a gente vai ver o melhor nas pessoas. A gente vai potencializar a habilidade das pessoas. A gente não vai... eu vejo muitos líderes pisando em alguém para poder crescer. Para quê? Tem espaço para todo mundo. Todo mundo, cada um tem uma aptidão. A Andréia é maravilhosa, por exemplo, na parte de organização, algo que eu tô desenvolvendo essa habilidade, porque eu nunca fui organizada.
Realmente, eu não tenho educação, nunca tive educação financeira. Hoje eu estava falando na live com a Glaucia, não tive, porque eu vim de um lar onde eu tinha tudo, eu sabia gastar, mas eu não sabia fazer conta, né? E eu aprendi, gente, a gente tem uma ferramenta na mão onde a gente pode desenvolver todas as habilidades que a gente quiser. A gente aprende sobre venda, a gente aprende sobre desenvolvimento pessoal, crescimento como ser humano, porque para você ser um bom líder aqui, você tem que ser uma pessoa melhor todo dia, você tem que ser uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa querida. Querida é fazer-se querer, né? Você realmente ser agradável, olhar realmente para o coração das pessoas, realmente ter um líder servidor é o que cresce, porque a gente sabe que egoísta nesse mercado não vai, né? O líder servidor é realmente ter tudo isso, olhar as pessoas com amor e saber como eu posso te ajudar e o que você tem algo para eu aprender. E a ter humildade para aprender todos os dias, a se lapidar todos os dias. Porque um diamante, o Léo mesmo fala, o Léo fala que ele era gago, que ele era isso, que ele era aquilo, e ele se lapidou. Por que ele é diamante hoje? Porque ele teve humildade para se permitir lapidar. Por que ele é um diamante hoje? Porque ele teve humildade para saber que ele não sabia tudo. E que, sim, ele tinha pessoas que ajudavam ele a crescer. Então, é o que eu falo para vocês. Aquilo que vocês têm deficiência, debilidade, conversa com alguém da tua equipe. Conversa com alguém que possa te ajudar. Tenha humildade para ouvir. Tenha humildade para ouvir as críticas de uma forma sem ficar dodói, sem ter esse desequilíbrio emocional. Porque o que a gente vai contaminando o nosso coração, o que nos contamina, vai afastando a gente do nosso objetivo. Cada vez que a gente alimenta o nosso ego com raiva ou com competitividade, com tudo isso, a gente afasta mais da nossa essência. E a nossa essência é o nosso coração. Se a gente não tiver com o coração nesse negócio, olhando para uma pessoa realmente querendo ajudar verdadeiramente, conectando com o coração dela, a gente nunca vai crescer nesse negócio, porque uma rede sólida é uma rede que conecta corações. Porque as pessoas, elas têm altos e baixos também, mas se você é uma pessoa equilibrada, que conecta o coração da outra, ela até pode se afastar um pouco do negócio, mas ela nunca vai se afastar de você. Então, é o recado que eu deixo para vocês, porque quando você tem tudo isso, você tem clareza. Quando você tem equilíbrio, você tem clareza, você tem entendimento, você tem energia, você tem confiança, você tem entusiasmo. E o que cadastra nesse negócio? O que faz as pessoas ficarem? É o brilho no olho, é o entusiasmo. Mas você só vai ter entusiasmo se você estiver limpo de coração, realmente aberto a ajudar e humilde para aprender. Tá bom? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Léo, é com você agora. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória e de tudo isso que eu vivi e de quanto essa indústria tem me lapidado com vocês, né, diamantes, com tantas pessoas maravilhosas aí, e espero que tenha compartilhado. Rô, seu som sumiu. Avaliar, né, possam olhar para dentro e ver e fazer uma reavaliação do seu próprio emocional. Como que você está sendo o líder da tua organização? Como que você está se enxergando, né? Então, muito obrigada, Léo. Rô, muito obrigado a você pelo seu tempo, Andréia. Foi realmente muito importante esse treinamento aí de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui, pegado muitas anotações, muitos inputs aí para você colocar realmente tudo em prática, né? O intuito aqui é você afiar o machado, pegar algumas coisas talvez que você esteja fazendo e você só dar o cheque e também algumas coisas que estão faltando aqui, um detalhezinho, né? Isso que é a ideia, né? Desses diretores, né? Esses diamantes aí estão passando todo o conhecimento deles. Amanhã, queria já falar de amanhã a gente vai ter nossa Open, Super Open Online com Murilo, mas
Arenas, ele é lá de Feira de Santana, diretor Rubi. Teremos também o depoimento da Amanda Fiaron e também do Donato Fogatti. Então aproveita amanhã para você conectar pessoas do varejo, aproveita para você conectar pessoas que trabalham, né, no ramo de biólogo, médicos, né, dentistas, né, pessoas que trabalham com eventos, porque a Amanda também trabalhava com eventos. Então, pega toda essa experiência, conecte seus maiores contatos. E também, amanhã, às 22 horas, teremos o treinamento também com o Murilo. E esse treinamento, eu já cheguei a ver esse treinamento do Murilo. O treinamento é como contornar objeções no momento que a gente está vivendo. Olha só, eu já peguei esse treinamento, eu vi ele, está realmente incrível. Então amanhã a gente vai ter grandes líderes aí também junto com você para te ajudar a alavancar seu negócio e potencializar realmente seus resultados, tá bom? Beijão para vocês. Lembrando que esse treinamento ele vai ficar gravado, vai estar lá no canal, Leonardo e Sabrina Del Passo. Veja, compartilhe o máximo que você puder e tamo junto, galera. Uma excelente noite. Obrigado, Rô. Obrigado, Andréia. Fiquem com Deus. Obrigada, Léo. Obrigada, Déia. Beijo a todos. Beijo Boa a todos. noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite.